Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês alguns dos riscos do Tesouro Direto, porque muita gente acredita piamente que não tem nenhum risco envolvido nesse tipo de investimento, mas existem situações em que pode se tornar muito perigoso você investir num título do governo, principalmente se você está investindo somente nisso e colocando todo o seu capital em uma coisa só. Então justamente por isso, por causa dessa crença da maioria das pessoas, eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês quais são os riscos envolvidos nesse tipo de investimento. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão na descrição. Mas bom, nesse vídeo aqui justamente eu vou falar sobre os riscos do Tesouro Direto, que muita gente acredita que não tem riscos. E isso é um erro tremendo, porque muita gente acaba concentrando todo o seu investimento, todo o seu dinheiro dentro de uma coisa só, que no caso seria o Tesouro Direto. É claro que o Tesouro Direto, por ser renda fixa, é uma coisa que teoricamente é extremamente segura, mas não é porque é uma coisa extremamente segura que não tem riscos envolvidos. Existem formas diferentes de você medir o risco. Uma delas é você medir o risco através da variação de um ativo. E nesse caso, o Tesouro Direto, se você levar até o vencimento, independente do título, teoricamente você não vai ter variação no vencimento, né? Porque durante o percurso, antes do vencimento, tem variações no preço do título. Só que teoricamente, se você levar até o final, você não tem esse risco. Então muita gente acredita que por não existir esse risco no Tesouro Direto, é um investimento que não tem risco, é um investimento completamente seguro, que no final você vai receber de qualquer forma e já era. Mas existe um tipo de risco na renda fixa chamado de risco de crédito. Esse risco de crédito não se aplica somente aos títulos do governo, mas se aplica também a qualquer outra renda fixa, sendo pública ou privada, porque o risco de crédito é justamente o risco de um calote, o risco do governo não honrar com a sua dívida. É claro que isso é extremamente raro e é muito difícil disso acontecer, mas o fato é que existe a chance disso acontecer, sim. Isso aconteceu inclusive em um vizinho nosso que é a Argentina. Na Argentina isso aconteceu. O governo basicamente suspendeu as negociações do título da Argentina e falou que ia pagar, mas não agora. Agora não ia dar para pagar, mas depois ia. Eles basicamente falaram: eu devo, não nego que eu devo, mas eu vou pagar quando eu tiver afim. Então isso pode acontecer. Isso é chamado de risco de crédito. É um risco justamente de acontecer um calote da dívida pública. É claro que se isso acontecer, isso realmente acontecer e tudo mais, tem muitas outras coisas que vêm antes, muitos outros sinais que acontecem antes, mas o fato é que existe esse risco sim, envolvendo em qualquer renda fixa, inclusive no Tesouro Direto. E se você não diversifica, porque nesse caso de acontecer realmente um risco de crédito, o governo dá calote na dívida pública dele e você não recebeu o seu dinheiro, é extremamente raro e o governo pode imprimir mais dinheiro para pagar quem está devendo. Mas existem casos em que acontece e simplesmente acontece. Venezuela aconteceu, Argentina aconteceu, na Grécia também aconteceu. Então não é impossível desse tipo de coisa acontecer. Então você não pode tirar esse risco da frente e falar: ah não, nunca vai acontecer comigo, porque em alguns lugares isso já aconteceu sim. Então por isso que é importante você diversificar. É claro que nesse caso de acontecer um calote na dívida pública do seu país, diversificar somente em ativos como ações do seu país também pode ser que não seja uma ideia que vai resolver o problema, porque as empresas vão estar todas muito ferradas também, vai estar tudo muito ruim para acontecer esse tipo de coisa no país. Mas você diversificando internacionalmente, esse risco é mitigado. Se você investir em outro país, como Estados Unidos, por exemplo, esse risco aí já vai ser mitigado, você não vai ter mais esse risco acontecendo, pelo menos em uma parte da sua carteira. Por isso eu vou deixar indicado aqui no card, inclusive, um vídeo que eu já fiz sobre investimento internacional para você que tem curiosidade. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas eu vou deixar um deles aqui no card justamente para vocês poderem dar uma olhada aí. Existe um outro risco que também existe com o Tesouro Direto, que é basicamente aí o risco de liquidez. Não só no Tesouro Direto, mas em algumas outras rendas fixas, isso também acontece. O risco de liquidez é o risco de você ter que tirar o seu dinheiro antes do vencimento. Porque se você tiver que tirar o seu dinheiro antes do vencimento, pode ser que você tenha prejuízo em praticamente todos os títulos do Tesouro, com exceção do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele não tem esse risco. Na verdade, você até tem esse risco, mas é de outra forma que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Mas esse risco é mais comum, é mais enxergável em qualquer outro título que não seja o Tesouro Selic, porque em qualquer outro título, se você tirar antes do vencimento estipulado, pode ser que você perca dinheiro aí no processo, por conta de uma coisa chamada marcação a mercado e as negociações do título que acontecem entre instituições, que isso acontece sim. O preço do título durante
durante esse percurso até o vencimento varia bastante, tanto para cima quanto para baixo. Já no Tesouro Selic, isso pode acontecer também, junto com todos os outros títulos também, através de suspensões de negociações. Quando tem muita volatilidade nos títulos, o Tesouro Nacional suspende as negociações por 1 dia, 2 dias, o tempo que for necessário para acalmar os ânimos no mercado e justamente reduzir a volatilidade de títulos públicos. Isso acontece e também entra dentro do risco de liquidez, porque justamente é um momento que você talvez precise sacar seu dinheiro que você não consiga. Então, apesar de ser por menos tempo, né, 1 dia, 2 dias, no máximo 1 semana ali, 2 semanas, putz, 2 semanas acabou, ferrou muito. Mas durante aquela volatilidade toda que estava tendo durante a crise, durante aquela semana que tudo caiu, arrebentou tudo, isso aconteceu, inclusive, desligou as negociações ali e você não conseguia sacar o seu dinheiro do Tesouro Direto. E isso também entra dentro do risco de liquidez que também existe nos títulos públicos. Inclusive, o que eu falei antes de você ter que sacar o seu dinheiro lá do Tesouro, você colocou, por exemplo, num Tesouro que não é o Selic, ou você colocou lá no IPCA ou no pré-fixado, e você tem que sacar e você acaba perdendo dinheiro nesse processo, porque você sacou antes justamente do vencimento, também é um risco. Isso é chamado de risco de mercado também, é um risco de mercado que também acontece em títulos públicos, em renda fixa, e acontece não só no Brasil como no resto do mundo todo também. Então até agora já foram 3 riscos diferentes que tem sim o Tesouro Direto. E tem mais um que é o último, que é basicamente aí o risco de inflação. Esse risco de inflação acontece justamente quando você investe num ativo que geralmente não se corrige pela inflação. Então o Tesouro IPCA está excluído desse, você só fica aí com o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado correm esse risco de inflação. Porque como a gente pode ver nesse exato momento em que a inflação está arrebentando aí, ainda não está arrebentando como já foi no passado, mas de qualquer forma está bem acentuada a nossa inflação e está subindo cada vez mais. O Tesouro Selic, por exemplo, já não ganha mais a inflação, você acaba perdendo dinheiro deixando simplesmente no Tesouro Selic. Enquanto em outros ativos a facilidade de ganhar da inflação é muito maior, como por exemplo as ações e os fundos imobiliários. Ativos imobiliários geralmente são corrigidos já pelo IGPM, que é um índice geral de preços ao mercado, né? Que é um índice de inflação que a gente tem no nosso país. E esse índice de inflação que a gente tem no país, que justamente é utilizado para poder fazer reajuste de aluguel e esse tipo de coisa, faz com que justamente muitos ativos imobiliários acabem conseguindo se proteger da inflação, porque eles são reajustados, o preço de aluguel deles são reajustados pela inflação, coisa que nos títulos públicos, tirando o Tesouro IPCA justamente a função dele é basicamente aí corrigir a inflação e ganhar mais um pouquinho, que inclusive eu vou deixar um vídeo no card aqui só sobre títulos públicos, todos os Tesouro Direto que vocês precisam saber aí para justamente entender melhor esse vídeo aqui. De qualquer forma, assim como as ações também são ações de empresas, são fatias de empresas onde essas empresas vão estar criando produtos e a empresa muitas vezes sobe o preço do produto por conta da inflação também. Essa subida de preço também acaba sendo protegida e precificada pelo mercado. Então, as ações e os fundos imobiliários acabam estando mais protegidos de momentos de alta inflação do que os próprios títulos públicos mesmo. Então, esses são riscos que muita gente não fala. Todo mundo só fala que título público não tem risco nenhum, zero risco e é isso aí. Quando não é verdade, o ideal é você ter também um pouquinho de título público, ter um pouquinho de renda fixa ali, ter um pouco de ações, ter um pouco de fundos imobiliários, ter um pouco de investimentos no exterior, ter um pouco de reserva de valor, ter uma carteira que seja adequada ao seu perfil de investimento e não simplesmente comprar uma coisa só e ficar com tudo daquela mesma coisa, porque aí você vai estar correndo todos esses riscos aí em um ativo só, principalmente aí o risco de default, né, o risco de default, que é basicamente ali o risco de crédito, que foi o primeiro que eu falei, que inclusive é o mais assustador, né, para quem investe nesse tipo de coisa, porque se acontecer você simplesmente perde todo o seu dinheiro e já era. Então o ideal é você sempre diversificar. Por isso eu recomendo que você assista todos os vídeos aqui do canal, dos vídeos passados, investimentos do zero, tudo que tem aqui, porque eu ensino bastante sobre diversificação, investimento em ações, fundos imobiliários e todos os outros ativos que vocês podem imaginar por aí. Bom, mas por esse vídeo é isso. Dúvidas ou sugestões, deixa aqui no comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e falou!